Amém, amém, graças a Deus. Boa noite, graça e paz aí da parte de Deus para a sua vida. Esse momento maravilhoso que a gente experimentou na presença do Senhor, a gente louva a Deus por isso. Tá saindo tudo direitinho aí, minha voz, a imagem. Bonito eu não fico não, tá? É o que dá mesmo, tá? Mas tá legal aí, som, Luizinho. Luizinho tá cheio de graça, tá vendo? Ele bota uns bonequinhos magrinhos pulando, de palitinho, agora tá botando um coraçãozinho com foto. Eu tô só marcando ele não é mole não. Quando ele fica de folga, mira, vamos deixar ele toda semana. Aí ele fica ocupado, não dá muito tempo pra ele não. Domingo ele faz graça também, que ele tá de folga. É fogo esse tal de Luiz, cara. Né, mole? Tá ouvindo bem aí, Luiz? Tá saindo legal o som, a imagem, tá? Então tá bom. Amém, então, glória a Deus por isso. A gente vai ter uma voz de oração, né, importante pra gente, ter esse tempinho de oração, um momento de luta, sim, mas também um momento em que a gente experimentou hoje uma alegria, né, de alguma forma aí o mundo começou já o processo de vacinação, começou na Inglaterra, em alguns outros lugares também. Então a gente celebra a Deus. Por que a gente celebra a Deus? Porque a gente vem orando por isso, né? A gente vem orando, pedindo a Deus uma solução miraculosa ou científica, porque como povo de Deus, a gente entende que todo conhecimento, as Escrituras nos afirma isso, que todo conhecimento vem de Cristo. Toda boa dádiva vem do Pai Celeste, Tiago também afirma pra gente. Então a gente orou, clamou a Deus, Senhor, entendemos que esse tempo de mortandade, de sofrimento, ele só pode ser cessado com um remédio, né? Ou seria o próprio milagre do Senhor, que nós cremos também, ou esse conhecimento científico que o homem obteve para criar aí um remédio, um antídoto, né, para poder cessar esse mal aí na vida do mundo, na vida do planeta. Então a gente agradece a Deus por isso tudo, celebra ao Senhor, porque é dele, né? É dele toda a honra e toda a glória. E a gente vai orar para que tudo isso tenha eficácia. Vamos orar pelos nossos casamentos. Eu senti a necessidade de orar isso por essa questão nessa noite, para que Deus esteja renovando as nossas alianças, que o Senhor venha dar amor, venha dar paciência, venha dar cumplicidade um ao outro, que o Senhor venha de fato renovar os nossos votos, né, para que a nossa família seja sustentada. Nós acreditamos no casamento como projeto de Deus, enfim, são tantas as necessidades que nós temos, são tantas as alegrias do nosso coração, que a gente vai derramar diante do Senhor, orar pela família da Eli, que está enlutada, né? Orar aí pela família da Cris, que também está enlutada, lá o esposo da Fátima, orar pela família deles também, que perdeu o Valquir também, enfim. Vamos estar orando por esse tempo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu convido você nesse tempo, dá uma cessada em tudo aí, não cutuca nada aí não, coloque a sua fé agora no Senhor, vamos ter esse tempo, vamos inclinar nossas cabeças, ou então fechar os nossos olhos, ou de olhos abertos, mas vamos orar para a glória do Senhor. Vamos orar nesse tempo, eu convido você a fazer essa oração comigo. Pai, nós nos apresentamos a Ti nesse culto que chamamos de virtual, mas ele é extremamente, Pai, presencial na nossa alma, verdadeiro no nosso interior, porque ele está sendo prestado a um Deus, ó Pai, que transcende virtual e real, que transcende o nosso planeta, que transcende toda a realidade que o ser humano possa imaginar. Nós estamos clamando ao Deus de perto, ao Deus que é Emanuel, presente na nossa vida. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós reverenciamos o teu nome, nos inclinamos diante de ti. Sim, Jesus, para interceder pelos nossos casamentos, pela caminhada, ó Pai, dialogal, pela caminhada, ó Deus, de cumplicidade, pela caminhada, ó Pai,
de amor, de afeto, de cuidados, Deus, de atenção, de romance. Nós necessitamos de tudo isso na nossa vida de conjugalidade e colocamos o nosso coração, Pai, para que o Senhor venha julgar, venha derramar de Ti, que é manso, que é suave, que o Teu jugo não traz peso aos nossos corações, que o Senhor venha, Pai, livrar a gente das ciladas do inimigo para destruir casamentos, para, ó Pai, minar, ó Deus, a nossa vida, levar a gente a desentendimentos. Que o Senhor traga, ó Pai, sobre nós a Tua bênção, que o Senhor faça recordar na nossa memória, Pai, o dia da nossa aliança, o dia que declaramos, ó Pai, que voluntariamente aceitamos um outro em todos os momentos que estejamos vivendo, seja na dificuldade, na alegria, no cântico, no choro, na doença, nas lutas da vida, mas, ó Pai, também para desfrutar da companhia daquele e daquela que o Senhor colocou do nosso lado. Muito obrigado pelas esposas, muito obrigado pelos maridos, Pai. Guarde a nossa aliança na Sua presença, pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa aliança não está no metal, Pai, é só um simbolismo. A nossa aliança está numa relação a três: marido, a mulher e o Senhor. O Senhor no nosso meio, Pai, derramando das Suas bênçãos e da segurança do Senhor. Venha suprir, Deus, as nossas necessidades de conjugalidade, de família, abençoar a nossa vida para a glória e louvor do Teu nome. Eu entrego também nesta noite, Pai, a família da Eli, eu entrego, ó Pai, o coração, ó Pai, das filhas da Josiane, que partiu para o Senhor, a Stephanie, Deus, o Juninho, eu entrego a família da Cris, entrego a irmã Thalita, seus irmãos, ó Pai, que perderam a mamãe, entrego a família do Valquir, que deixa a esposa, filhas. Clamamos pela consolação desses queridos, clamamos, ó Pai, porque a gente participa com eles de alguns momentos, ó Pai, mas o luto está aí, está andando com eles, ó Pai, a saudade vem e só no consolo do Teu Espírito Santo que só pode, ó Pai, fazer essa obra que nós não conseguimos fazer. Lembramos dos enfermos, lembramos das pessoas que estão gripadas, cuida ali da Rebeca, cuida do Daniel, que pedem oração por nós, cuide das pessoas que estão aí, Pai, pelos hospitais, aguardando uma vaga até para ser atendido, para internação. Ó Deus, estão superlotados, ó Pai, os hospitais. Que o Senhor estenda a Tua mão sobre isso, ó Pai. Que o Senhor traga consciência a cada um, Deus. Esses relaxamentos que nós provocamos, as pessoas não estão atentas ao que estão acontecendo, ó Pai. Quando a gente está em família, a gente se esquece dos detalhes, ó Deus, e acaba, ó Deus, se descuidando, e as coisas estão acontecendo, ó Pai. Nos ajude, Pai. Nós acreditamos e celebramos o Teu nome, porque o ser humano conseguiu, com a inteligência dada pelo Senhor, a criar, ó Deus, uma vacina para isso. Mas nos dê, Pai, ó Pai, a perspicácia, Deus, a calma, Senhor, para a gente esperar o tempo certo. Está faltando pouco, Deus. A gente acredita que isso não veio do mero conhecimento do homem. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por essas vacinas. Coloque a Tua mão sobre elas. Coloque a Sua mão sobre a política, para que nesse tempo, no mundo inteiro, Pai, seja repreendido, ó Deus, repreendida a politicagem, ó Deus. Que a política aconteça para que tudo isso chegue aos povos de minorias, que cheguem lá pela África, pelos países em guerras, pelos países que não têm o mínimo básico, ó Pai, que chegue a toda a população de todo mundo, Pai, para que a gente possa, em nome de Jesus, erradicar mais uma doença, mais um vírus, sim, um vírus, ó Pai, assim como foi, ó Pai, a paralisia infantil, a poliomielite, ó Deus, que esse vírus seja extirpado do nosso meio para a glória do nome de Jesus, Pai. Nós oramos assim, Senhor, nessa noite. Nós queremos ler a Tua palavra, nós necessitamos da Tua palavra, de nos alimentarmos da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos governe, nos
direcione, ilumine a nossa alma para recebermos aquilo que vem do Senhor, para a glória do Teu nome. Seja conosco, seja com a nossa família, seja com tudo que vamos fazer ainda, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Eu quero te convidar a ler o Salmo 13. É um salmo também de Davi, né? Um salmo davídico. Eu vou ler o Salmo 13 para vocês. A palavra de Deus diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se esquecerá contra mim se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vendo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Amém pela palavra de Deus. Salmo de Davi, né? Tá aí no subtítulo, né? É um salmo de oração de um cristão, de um crente em Jesus Cristo, em Deus, que mostra, na verdade, apesar da luta, dos momentos e circunstâncias difíceis da vida, que esse povo, que é o povo de Deus, tem a capacidade de descansar e esperar a proteção do Senhor. Então Davi escreveu esse salmo, né? E ele era usado possivelmente para adoração pública de Israel. Então, de acordo com a argumentação que você vai lendo o salmo, como nós acabamos de ler esse Salmo 13, fica evidente que esse salmo foi escrito em um momento difícil. Aliás, né, os salmos ou passa pelo momento de muita luta, muita dificuldade, ou de uma bênção muito grande na sua vida, porque são canções que clamam ou são canções e poesias que agradecem. E fica sempre nesse olá, ocá, e eu acredito que por isso tem uma identidade muito grande das pessoas acessarem ao Salmo, porque a nossa vida ela é composta desses momentos, momentos de alegria, de bênçãos, de conquistas, mas chega o tempo também de momentos que a gente se angustia, que a gente se vê só, não? Então isso é muito interessante, porque essa troca com essa leitura provoca isso na nossa vida. Então, como nos momentos de grandes lutas, esses momentos faziam muitas vezes na vida de Davi, acredito que na nossa também, né? E esse é o caso, né, desse momento de uma luta muito grande, mas a gente não consegue, através dos estudos, dos especialistas, das pesquisas, apontar o momento exato em que esse salmo foi escrito por Davi, em que momento. Possivelmente numa guerra, nenhuma das perseguições que ele vivia, enfim. E esse salmo a gente pode dividir ele em dois grandes momentos, né? Do 1 ao 4, do versículo 1 ao 4, fica a expressão do desespero do salmista em relação a esse salmo. E o último momento desse salmo, que é do versículo 5 e 6, que são 6 versículos apenas, fica a expressão de alegria, de confiança pelo livramento do Senhor. Ele termina com uma canção, é toda uma canção, mas ele termina com louvor a Deus por esse livramento que ele dá. Então, dois momentos. Vamos a eles, por favor? Então, o primeiro momento, uma expressão parecido, né, com o anterior, mas uma expressão de desespero. Até quando? Ele começa assim, até quando? E são 4 vezes que ele relata até quando, Senhor. Então o salmista aqui, ele se refere aqui, essas perguntas,
é uma forma clara de que ele estava numa agitação, numa realidade que ele estava enfrentando de muita angústia, de insegurança, e ele não estava suportando mais. Até parece a gente, né? A Miriam falou sobre isso na ministração. A gente, diante da pandemia, está assim, mas não é só diante da pandemia. Muitas das vezes, quem nunca pensou ou quem nunca orou dessa forma? Poxa, Senhor, não está dando mais, isso não pode continuar mais. Até quando? Senhor, passa de mim isso, não está dando não, Senhor. Tira isso de mim, Senhor. Eu não quero mais viver assim. Deus, muda a minha realidade. São expressões da nossa alma que a gente está trazendo também para o Senhor, que não está dando, está difícil de segurar a onda. Muitos os homens, melhor dizendo, muitos homens piedosos da Bíblia, fora da Bíblia, pessoas que vocês conhecem, homens e mulheres de Deus, passaram por circunstâncias que eles se sentiram já em algum momento na vida, eu já me senti ignorado por Deus, embora com as razões no lugar, eu entenda que Deus nunca abandona a gente, mas tem momentos que a gente acredita que está sendo abandonado por Deus. O Jesus, homem, falou: Pai, por que me desamparaste? Tem que saber ler a Bíblia, né? Então você vai falar: que Deus é esse que vocês acreditam? Olha só, falando que Deus desampara ele. Não, Jesus era homem, 100% homem, e ali ele sentiu o peso do nosso pecado, ele clama da cruz. Então as pessoas sentem em algum momento na vida do ser humano esse esvaziamento, me perdoe a expressão, essa descompanhia de Deus, vamos dizer assim. E Deus entende isso, isso faz parte da natureza humana, tá? Então a gente dá lugar, muitas das vezes, ao pessimismo, ao invés de ter esperança. E Davi se sentiu nesse salmo justamente dessa forma. A prova é que ele usa, ele se refere à sua preocupação não com o movimento dos adversários. Mas se você olhar direitinho para esse salmo, o que incomoda mais o salmista é o silêncio do Senhor. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Ele estava necessitando de uma resposta. Essas perguntas incessantes dele é que ele estava justamente preocupado porque Deus não falou nada. E não é assim, quando a gente ganha um não, a gente até não gosta. Deus fala um não pra gente, a gente até não gosta, a gente não curte bem, a verdade é essa. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, Deus não quer, a gente fica triste porque a gente é filho mimado, a gente quer fazer a nossa vontade. Mas eu vou falar uma coisa para você, as maiores dificuldades das orações que eu tenho como ser humano é a nenhuma manifestação de Deus, o silêncio de Deus. Esse silêncio de Deus espera, aquieta-se. O meu tempo não chegou. Você lembra a experiência do primeiro milagre de Jesus transformar água em vinho? Ele respondeu à mãe dele: não é chegado a minha hora. No tempo certo eu vou me manifestar. No tempo certo eu vou te livrar. No tempo certo eu vou fazer o que eu quero com a sua vida, porque eu te amo e sei o que é melhor para você. Isso é um exercício de fé, de caminhada, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Então muitas das vezes nós nos sentimos assim. Tomamos em nossas orações as mesmas perguntas: até quando? Até quando? Né? Não há nenhum problema a gente perguntar isso. Lá em Apocalipse, o João fala: até quando, né? Até quando não vai ser vingado o sangue dos mártires da fé? Então, mas essa pergunta, até quando, ela precisa nos conduzir, preste atenção, a uma experiência de confiança no Senhor. Não há até quando jogado no ar, mas por um lado, ela é uma expressão da nossa inquietude, do coração desassossegado do ser humano, mas por outro lado, ela deve expressar também essa certeza de que estamos recorrendo àquele que governa todas as coisas. E faz com que tudo, na verdade, seja bem para aquele que está buscando Ele, principalmente para aquele que está amando a Ele, ao Senhor. Isso é muito interessante. É nesse sentido que eu vejo Davi fazendo a pergunta a Deus: até quando, Senhor? Então ele faz esse pedido 4 vezes. E primeiro ele pede ao Senhor que ele atende a oração. Olha que diz o
o Salmo 13, o verso 3, na verdade. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Então, até quando ele era uma aflição? Sim, eu posso concordar que era uma aflição. Era um não suportar mais, que estava demais, sim. Mas ele olha para Deus e fala, eu preciso da sua resposta. E é muito interessante isso. Então o salmista queria ser contemplado, ele queria ter certeza que Deus estava ouvindo ele, e em seguida eu vejo que ele pede, Senhor, responde. Então Davi na verdade esperava que o encorajamento desse tempo de fragilidade, de não ser ninguém, de desamparo, de solidão, esse tempo de, poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, ele queria ser encorajado pelo próprio Senhor. Ele buscava a voz de Deus. Isso é muito espiritual. Você tem que pensar nisso na sua vida. Eu tenho que pensar nisso na minha vida. A gente ouvir a voz de Deus. E o microfone de Deus aqui na terra é a Bíblia. Então, quando a pessoa prega a Bíblia, prega a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, cara. Preste atenção nisso. Irmão, isso aí é essencial, irmã, para a sua vida. Então, ele continua e pede ao Senhor que os olhos dele sejam iluminados. Ilumine os meus olhos. Eu queria ver os meus olhos brilharem. Eu queria ver como com os meus olhos, a partir da sua luz, como eu posso ver esse mundo mal que está me cercando, como eu posso conviver com todas essas perdas, como eu posso conviver no meio de um tempo de confinamento, num tempo de limites, num tempo de renda diminuída, num tempo de desemprego, num tempo de mortandade, num tempo de agora, né, nessa que estão chamando de segunda onda, de ver gente tão próxima da gente acontecendo com famílias inteiras. Então Davi queria que Deus renovasse o brilho da sua vida, e ele ora pelos seus olhos. Eu me lembro da experiência de Paulo em Efésios, que ele pede para que o Senhor ilumine os olhos do seu coração. Muito legal, né? 2 órgãos, ilumine os olhos do seu coração. Ou seja, ele precisava ver com o coração também. Ele não precisava ver só pela razão de derrota, pelas lutas, pelas dificuldades. Às vezes as pessoas se agarram muito nas lutas, na dificuldade, nos problemas, mas se esquecem de orar como Paulo orou e como Davi está orando aqui. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, que no meio de tanta luta, de tanta dor que a gente está passando, eu possa sentir paz contigo, eu possa sentir o amor do Senhor me inundando, me cuidando, mesmo na falta de algumas coisas, ou de alguém que eu queria que estivesse comigo e não estar nesse momento. Isso é o consolo de Deus. Ele queria vigor de Deus para a vida. É um tempo de muita luta que ele estava passando. Então Davi queria que Deus renovasse o brilho da vida através dos olhos. Ele queria que as forças não fossem sucumbidas à morte, não fossem levadas para baixo, né? Caso contrário, a sua derrota seria um motivo, assim, era a visão dele da época, de escárnio dos adversários. Então essa primeira parte que eu estou vendo com vocês são as expressões de desesperos, né, que ele está passando. E agora eu quero ver com você, que vale a pena a gente ver, as expressões da alegria e confiança pelo livramento do Senhor. Então agora é o verso 5 e 6. Nós vimos 1, 2, 3 e 4. Então eu dividi assim para a gente poder entender melhor. Nesses 2 versos finais aí, o salmista muda completamente o seu discurso. Ele vai, preste atenção, do desespero das circunstâncias da vida que ele estava enfrentando, à alegria e o conforto do livramento de Deus. Então ele faz uma passagem, né? Então, no tocante, ele vai dizer no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Muito bacana isso. Quando a gente celebra Deus por uma vacina, quando a gente celebra Deus porque alguém nos ajudou, quando a gente celebra Deus porque ganhamos um aumento, a gente não está de olho só na bênção. A gente está de olho em quem abriu as bênçãos para a gente. E o servo de Deus, entenda, acredite ou não, à luz desses 2 versículos que eu cito para vocês, direto no momento de gratidão da nossa igreja,
que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tiago fala isso pra gente. Então, Paulo fala assim, que toda sorte de bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus, foi derramadas sobre nossas vidas. Então, quando eu olho para isso e vejo que em Cristo está lá no livro de Colossenses capítulo 1, em Cristo reside todo conhecimento. A ciência está em Deus. Deus ilumina os cientistas. Quando a gente celebra Deus com uma vacina, você tomou um antibiótico, saiu de uma situação, você tomou um remédio, conseguiu curar uma gripe ou uma outra alergia, ou seja o que for, glória a Deus por isso. É o recurso que Deus tem nos dado. Então ele muda o seu discurso completamente, porque ele tira os olhos das circunstâncias e começa a ver no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, eu não mereço nada, mas o Senhor derrama sobre mim, sempre. E regozija o meu coração na tua salvação. Seja de que forma vem o livramento, ele chega a nós, né, de uma maneira que é dádiva de Deus. A compreensão do crente, a compreensão de quem lê a Bíblia, de quem confia na Bíblia, no que a Bíblia fala. Aí ele exulta ao Senhor. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito bem. Ele exulta ao Senhor, que não interessa de onde vem, pode vir do inimigo a bênção, porque Deus tem esse poder, domínio de todas as coisas. Pode vir de uma pessoa que tentou trapacear você, que se arrependeu e agora está te ajudando. É mão de Deus, porque você clamou e orou. Então, a declarar, no tocante a mim, confio na tua graça, o salmista aplica essa linguagem, a linguagem da nova aliança, mesmo estando lá atrás. Ele está manifestando a graça. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é hesed. É uma palavra que significa um amor de Deus pelo povo dele. O povo da aliança lá que ele fez com Abraão. E que na linhagem desse camarada aí de Davi vai ser perpétua por causa de Cristo, que vem da linhagem dele. Então, ele se refere ao amor gracioso de Deus com ele, que se relaciona com ele, como um povo escolhido. Isso explica a sequência da declaração de Davi. Regozije-se no meu coração na tua salvação. Do grande livramento. Até quando? Até quando? Chegou a salvação. Então ele escreve mais na frente, a gente vai ver isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é certa, ela vem pela manhã. A luta, o temporal, a tempestade não dura toda a vida. Tem um período temporal, algumas horas, alguns dias, alguns anos, mas vem a bonança sobre nossas vidas. Então essa expressão da alegria e da confiança do salmista brota em versos, brota em poesia, brota em cânticos congregacionais. Isso é muito interessante, você olhar ele iniciar um salmo com um clamor, iniciar um salmo quase não suportando e terminar um salmo tão pequeno com uma alegria, com um cântico e com exaltação ao Senhor pelo livramento. Isso ensina muito a gente. Então, nesse ponto, há um contraste aqui muito forte para a gente ver entre a opressão, a dificuldade e a libertação, a celebração. Então, a queda do salmista era o motivo da alegria dos adversários. Isso que vai falar o verso 4. Eles esperavam que o salmista vacilasse, é o que ele diz, para que eles pudessem se alegrar. Tem pessoas assim, não é só na época de Davi não, que fica olhando o tempo todo. Quando é que esse cara vai ser provado? Quero ver quando acontecer alguma coisa com ele. Quando é que essa família que tem tudo, quando não tivesse, estaria rindo como está hoje? E você encontra isso, sim, você encontra, infelizmente, até dentro da nossa família. No ambiente da família você vê gente assim. Com muita tristeza eu falo isso para você. Mas o salmista confronta essa expectativa sinistra, vamos dizer assim, afirmando que o livramento vem do Senhor e o Senhor é o motivo da alegria dele. A salvação divina frustra, preste atenção, todo intento maligno.
frustra a destruição dos filhos de Deus. A expectativa de Deus de abençoar esse povo. Então, nesse louvor final, o salmista também dá uma aula sobre como o crente deve clamar a Deus. Sim, repetida vez ele falou, 4 vezes, né, nesses 6 versículos. Até quando, Senhor, vai embora. Mas nos seus questionamentos, ele não viu impedimento de contemplar essa realidade do livramento da mão de Deus sobre a vida dele, de confiar nessa maravilhosa graça desse Deus amoroso, de reconhecer quão grande, quão generoso esse Deus é para com seus filhos. Então é um salmo magnífico, a gente tem que parar e pesquisar muito mais desse salmo, tentar arrancar mais coisas para a gente. Termino aí que o Salmo 13, que falou dessa dor, falou, enfim, dessa dor de Davi, mas levou Davi à adoração, da inquietação de Davi, mas acabou aperfeiçoando a sua convicção nas promessas divinas, porque ele usa o termo do Deus da aliança. Então os crentes devem dar graças a Deus por tudo, mesmo pelos momentos difíceis, mesmo pela luta que você, cara, até quando? Eu não aguento mais, tem que passar isso. Acabou, chegou no limite. Lembrar o que Paulo escreveu em Coríntios. Nós não temos sobre nós tentação que não seja humana. Deus não permite que sejamos tentados além do que possamos suportar. Paulo fala disso. Então, embora esses sejam momentos dolorosos, difíceis, angustiantes, Deus continua, é isso que Davi viu, assentado sobre o seu trono e governa todas as coisas e providencia todo o livramento para o povo dele. Ou você entra com isso no seu coração, entra com isso para tudo na sua vida, ou você vai ser só a primeira parte que eu meditei com você, um desesperado para viver. Você vai ter que definir isso na sua vida. Esse salmo traz essa realidade para a gente. Amém? Não tem mais o que eu ia, a minha pequena capacidade acaba aqui, mas eu li muita coisa desse salmo e os caras vão embora nisso daí. Tem outras coisas, tem as conjecturas, né? Eu não quis trazer conjecturas para cá, a gente não está fazendo curso teológico de algumas coisas, dos momentos, mas olha só, é mais uma aplicação desse salmo na sua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, se você puder e quiser, coloca a sua mão aqui, em nome de Jesus. Ó Pai, eu peço no Teu nome, Senhor, que o Senhor esteja a abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, dessa família que eu estou orando, onde a minha voz está chegando, onde a minha voz chegará. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor traga essa consciência de uma vida espiritual nas Tuas mãos. Nós passamos por esses até quando, por aí, até quando, Senhor, até quando? Mas precisamos ter a convicção que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor tem propósitos, que o Senhor caminha com a gente, que a alegria vem, que a noite passa, que os meus olhos não podem ser olhos olhando para as mortes, mas para a vida, Pai. Toma nas Tuas mãos, revigora as forças, dê brilhos nos olhos, brote uma canção no meio de uma luta, Pai, no coração da minha irmã e do meu irmão. Console aqueles que precisam, Pai. Dê inteligência e sabedoria àqueles que precisam. Livra a gente, ó Pai, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Guarda a nossa vida em Cristo Jesus. Guarda essa noite em Cristo Jesus. Encha-nos do Teu Santo Espírito em nosso ser, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar e te dar essa noite na presença dEle, para a glória do nome dEle, tá bom? Muito obrigado aí pela paciência, pela companhia sua nessa noite e que você receba essa palavra no seu coração. Forte beijo e até domingo a gente vai estar junto ainda, tá? Deus abençoe vocês. Tchau.